Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Meu nome é Salvador e esse é meu primeiro vídeo por aqui. E hoje vamos falar nesse vídeo sobre como a falta de organização financeira afeta a vida dos jovens. Depois desse vídeo, você será capaz de entender a importância de ser organizado financeiramente e como não ser afeta a sua vida. Por que a organização financeira é importante? Imagina que você queira economizar dinheiro. Você até consegue economizar sem ter um planejamento. Mas imagina o trabalho. Você sabe o quanto ganha, mas não sabe o quanto gasta. Não tem um planejamento para saber qual é o seu teto de gasto. Por não ter um planejamento, você tem de apelar para a memória, lembrar do que foi gasto e quanto ainda pode gastar. E pode até gastar com coisas não úteis e não ter dinheiro para as úteis. Agora imagina gastar com coisas não úteis, ou seja, que você não poderia gastar, pois seu orçamento já estaria comprometido. Aí chega a hora de pagar uma conta e você não tem mais dinheiro. E no mês seguinte você não faz o planejamento novamente e não sabe o que aconteceu com o dinheiro e que não deu para pagar outra conta ou fatura, e aí começa a entrar no mundo das dívidas. As dívidas, elas não chegam de uma hora para outra, elas começam com você passando os meses em corda bamba, até que em um certo momento você cai nas dívidas. Com o orçamento, você sabe exatamente com o que está gastando e com o que pode deixar de gastar para não entrar nas dívidas. Outro exemplo de por que a organização financeira é importante são as metas financeiras. Imagina que você tem a meta de guardar R$ 1.000 de janeiro até dezembro. Sem um planejamento, você vai ter de contar com a sorte, porque imagina que aconteça um imprevisto e você não tinha planejado isso, ou que para atingir essa meta você teria de cortar alguns gastos, mas por não ter planejamento, não sabia com o que gastava e o que poderia deixar de gastar para atingir esta meta. Por que investir tempo na organização financeira? Eu costumo usar a seguinte frase para isso. Se você não gastar 30 minutos por semana para fazer um planejamento financeiro, na sua velhice você vai ter de gastar 30 horas semanais para complementar a sua aposentadoria. Ter organização financeira não te exige muito tempo. Você não vai precisar fazer cálculos difíceis, planilhas bem elaboradas. Você só precisa organizar as suas receitas e despesas. E se você fizer isso semanalmente, você vai ser mais organizado e vai poupar mais tempo. Além do mais, você fazendo isso semanalmente, você vai ter a disciplina de cuidar das suas finanças, vai pensar mais no seu futuro, vai começar a investir e não vai chegar na sua velhice tendo de trabalhar para complementar a sua aposentadoria, pois só ela vai ser difícil se manter. O que será que gasta mais seu tempo? Fazer um planejamento financeiro ou quebrar a cabeça para saber como vai pagar as dívidas ou como vai sair delas em caso de pessoas endividadas. Enfim, existem várias outras situações em que você vai gastar mais
tempo do que elaborar um planejamento financeiro. Caso não tenha uma organização financeira, vai ter muito mais trabalho. Qual o maior benefício de ter organização financeira? Bom, não é qual é o maior, eu acho que são quais os maiores, né? Qual é o alívio que você tem ao saber que vai sobrar dinheiro naquele mês? É muito bom quando você sabe com o que vai gastar, quanto pode gastar e quanto vai sobrar. E melhor ainda, saber que não vai acabar o mês você com dívidas. Porque dívidas tira o sono, acho que de qualquer um, tira a paz de espírito, deixa as pessoas estressadas, faz pais brigarem, quem já ouvi vários casos. E então o alívio e a paz que a organização financeira, que o planejamento ali nas finanças traz é muito maior do que podemos imaginar. Tem várias situações que eu não passei, mas que você provavelmente pode ter passado e que a organização financeira poderia ter ajudado. Agora imagina você passar por um imprevisto e não ter uma reserva de emergência. Isso deve ser desesperador. Mas se você tiver organização financeira, provavelmente, não em todos os casos, claro, algumas situações não tem, mas se você tiver um planejamento financeiro, você vai conseguir montar uma reserva de emergência e isso te ajudará bastante. E ainda falando dos objetivos, falei da organização e tudo, e os seus sonhos, seja eles quais forem, provavelmente vai precisar do dinheiro para conquistar. E como você vai alcançar esse sonho, essa meta financeira, sem um planejamento, sem um controle de saber quanto vai precisar economizar para realizar seu sonho? Já pensou ter o sonho de fazer uma viagem com a família e chegar no momento da viagem e você não ter guardado o dinheiro suficiente para a viagem, porque não sabia quanto tinha de economizar para realizar essa viagem, esse sonho? Com o que você teria de economizar, né? Quais os gastos inúteis que você poderia ter deixado de lado? Já pensou você financiar um carro dos seus sonhos para trazer mais conforto para sua família, para chegar no trabalho mais rápido, e o banco tomar esse carro porque você não fez um planejamento? E aquele financiamento, aquelas parcelas do financiamento, elas não caberiam no seu bolso. São tantos exemplos de benefícios que a organização financeira pode trazer para você. Cada um tem um sonho, tem um objetivo, e com a organização financeira fica bem mais fácil chegar. E quanto mais jovem você começar, melhor é, mais fácil de realizar seus sonhos. E se eu não tiver organização financeira, o que acontece? Bem, 79% dos brasileiros têm dívidas e 29% estão endividados, ou seja, que têm dívidas em atraso. Esses 29% corresponde a quase 60 milhões de brasileiros. O brasileiro ganha pouco e com a falta de organização financeira na vida, fica bem mais fácil entrar para essas estatísticas.
Devemos ter o controle financeiro na nossa vida em todos os momentos da vida, mas quando o salário é mais baixo, é aí que precisamos mais do controle financeiro. Outro número alarmante é que 14% dos aposentados precisam continuar trabalhando para poder sobreviver. Isso pode ser um reflexo da falta de planejamento, pois muitas vezes só o INSS não dá para manter a aposentadoria confortável. Temos de investir no nosso futuro e eu espero que você não pense na possibilidade de não ter um planejamento financeiro, não ter uma organização, porque senão você corre o risco de ser mais um dessas estatísticas. O planejamento financeiro serve para tirar você das dívidas, serve para você ter um presente mais tranquilo e serve para você planejar seu futuro. E a falta do planejamento pode fazer você se atolar nas dívidas, pode fazer você viver sempre sem sobrar dinheiro e pode fazer você ter uma aposentadoria que precise trabalhar para completar a sua renda. Isso seria muito desastroso. Então, é muito importante ter planejamento financeiro, ter organização nas finanças. Onde eu vejo que as pessoas mais erram ao tentarem ter uma organização financeira. Muitas pessoas começam e desistem de ter uma organização financeira. Algumas é porque não tem um objetivo definido, e esse é o que mais atrapalha. Pois se você não tem um objetivo a conquistar, por que fazer isso? Não é mesmo? Então o objetivo é importante. O segundo erro mais comum é as pessoas não terem disciplina. Não separar sempre um horário para fazer. Tipo, toda terça às 20 horas eu vou fazer meu planejamento da semana ou do mês, se você preferir. E o terceiro erro é as pessoas acharem que tem de anotar tudo. Isso é muito chato, não é mesmo? Já imaginou ter de lembrar tudo que você consumiu na semana ou no mês? Tudo bem que dá para olhar na conta ou na fatura, mas dá trabalho, muito trabalho, e acaba desanimando para continuar. Mas um erro que também é comum é querer uma mudança drástica de uma hora para outra. Lembre-se, você está acostumado com um padrão e mudar isso é difícil e não vai ser de uma hora para outra e nem vai trazer resultados rápidos. Se você for buscar isso, você vai acabar se frustrando e as chances de você desistir é muito grande. A complexidade também atrapalha e muito na hora de ser organizado. Imagina ter de preencher uma planilha com vários dados para ficar um monte de gráficos, igual dados financeiros de empresas. Isso seria chato e complexo. Dois desanimadores e que faria você desistir rapidamente em pouco tempo. Por onde começar a se organizar financeiramente? O mais importante para começar é ter um objetivo definido, saber onde você quer chegar ou de onde você quer sair, em caso de pessoas endividadas. Se é porque você quer guardar dinheiro, um dinheiro para viajar com a família, ou se está pensando no futuro, ter mais liberdade no futuro, ter mais liberdade financeira, ou se você quer sair das dívidas, né? Tem muitas pessoas endividadas hoje no Brasil, então a organização financeira ajuda também a sair das dívidas. Esse objetivo vai ser importante na hora que você pensar em desistir. Segundo ponto
que é fundamental é criar uma rotina. Uma rotina para isso que seja uma vez por mês ou que seja uma vez a cada 15 dias ou semanal. Você marque na sua agenda para fazer sempre naquele exato momento, porque é para criar um hábito e assim vai ficar mais difícil de você esquecer, deixar um mês sem fazer ou sair da rotina e acabar fugindo da meta. E seja simples, a complexidade só vai te atrapalhar. Em vez de começar com planilhas complexas, comece com planilhas simples, ou então que seja só para anotar os gastos e as receitas, ou então procure um aplicativo, né? Hoje existe vários aplicativos, um aplicativo que seja simples, e o que eu mais gosto, o aplicativo que eu mais gosto é o Mobius, né? Dá para você conectar sua conta do Nubank e de outros bancos e fazer o controle dos gastos e despesas. E não anote tudo, né? Pelo contrário, planeje antes de anotar. Tipo, defina uma parte orçamento para as contas, um orçamento para as contas, outra parte para você gastar livre, né? Sempre tendo uma meta, um teto e que não pode ser ultrapassado, né? Assim você fica livre para gastar sem se preocupar, pois você já sabe o quanto vai poder gastar. E se você deixar para anotar depois, né, pode ser que já tenha passado o seu limite, né, do limite que você estabeleceu que poderia gastar. E também é muito mais chato de anotar tudo depois que você fez, ir lá e anotar. E assim, as primeiras metas, coloque elas pequenas, não vá colocar metas extravagantes, porque para você atingir essas metas e ter estímulos para criar outras metas e seguir em frente, metas maiores, mais altas, e aí você vai atingindo aos poucos. Pois se você colocar metas financeiras difíceis de alcançar, você pode se frustrar. Uma hora ou outra pode acabar não conseguindo atingir, se frustrar e desistir. Como eu, Salvador, organizo as minhas finanças. A primeira coisa que eu fiz ao começar a minha caminhada rumo à organização financeira foi entender, né, o quanto do meu salário já estaria comprometido com gastos fixos. O que são gastos fixos? Aluguel, supermercado, água, luz e outras contas que você já sabe que vai ter ali no mês. Mas mesmo sendo fixo, algumas como aluguel sempre é fixo, mas outros não. Esses gastos eu sempre deixo uma margem mais alta para eu poder ter um acerto maior, ter uma previsibilidade mais assertiva. Digamos que esses gastos comprometam 80% da minha renda. Então, como eu, Salvador, penso no meu futuro, né? Não quero fazer parte dos 14% dos aposentados. Eu já comprometo mais 10% para investir. E os outros 10% fica para eu curtir o momento, né? O presente, sair para um restaurante, comer fora, sair para um cinema e etc. E sempre que ocorre
um pequeno imprevisto, né? Ninguém tá livre disso, sempre vai acontecer. Eu utilizo os 10% que eu tinha separado para curtir ali e tudo mais, pois não vejo a necessidade de mexer na reserva maior de emergência, né? Lá, a reserva de emergência eu deixo para um imprevisto, né, maior. Esse sim, pode acontecer e nem sempre estamos esperando, né? Para fazer isso, eu utilizo uma simples planilha do mesmo aplicativo da Mobius. Ele tem a planilha e tem o aplicativo. Eu uso a planilha. Você faz o orçamento e depois compara com o realizado. E a planilha dá toda a diferença. É simples e você pode adicionar, né, outros gastos. Ele já tem os gastos lá, como casa, aluguel e tal, mas pode ser que você tenha outros gastos, então dá para adicionar e a planilha faz o cálculo para você. Eu vou deixar o link para vocês baixar. Lá tem várias planilhas, né, nesse site, mas eu utilizo a número 11. É aqui eu melhor acho para cuidar das minhas finanças. A organização financeira, ela foi bastante importante para mim, né? Eu não sou daqui de São Paulo, né? Eu sou do sul, do Piauí. E quando eu vim para São Paulo em 2020, em janeiro de 2020, eu vim para trabalhar. Logo que eu cheguei aqui, né, em São Paulo, demorou pouco tempo, imagina, 2, 3, 4 meses, veio a pandemia. E eu fiquei um tempo sem trabalho. Eu sempre fui de economizar o pouco que eu ganhava, nunca fui de gastar tudo que eu ganhava. Então, nessa época que eu vim para São Paulo, eu já tinha uma pequena reserva e a utilizei para continuar em São Paulo. Mas, mesmo economizando, né, eu não sabia quanto ia sobrar daquele mês. E quando eu voltei a trabalhar, eu estava tendo dificuldades para fazer a minha reserva de emergência novamente. Porque aqui em São Paulo é bem mais difícil ter controle financeiro, porque existem vários estímulos, loja, shops e outras coisas. Então, em 2021 eu comecei a fazer faculdade de gestão financeira e isso me ajudou muito. E aí eu comecei a ser mais organizado. Tinha um salário fixo e aí comecei a me organizar. Isso foi importante para eu em 2022, para eu vir morar só. Se eu não tivesse essa reserva lá em 2020, eu não teria ficado em São Paulo por causa da pandemia. E se eu não tivesse começado a me organizar financeiramente, a fazer minha outra reserva de emergência em 2021, hoje eu não estaria morando só. Ainda estaria morando de favor na casa dos outros. A minha organização foi essencial para alcançar meus objetivos. E para você conquistar os seus, ela será fundamental também. Quanto tempo eu demorei para me organizar financeiramente? Em 2020, eu tinha essa reserva de emergência, mas ela não foi construída de uma hora para outra. Eu demorei 2 anos para montar minha primeira reserva de emergência. Eu comecei a montar ela em 2018. Aquele dinheiro que me serviu tanto em 2020, eu já tinha
começado a juntar ele há um tempo, há 2 anos atrás. E depois, né, que eu utilizei essa reserva, levei mais 2 anos para me reorganizar, ou talvez me organizar nas finanças mais uma vez. E, e foi essencial para o outro objetivo, para eu alcançar outra meta. E eu não sei como está sua situação financeira, não sei como está a sua vida em geral. Algumas pessoas estão em um momento melhor, outras nem tanto, mas independente da situação da situação que você queira estar agora, queria te pedir para começar hoje, fazer seu planejamento financeiro, se organizar financeiramente. Isso vai ser importante para você sair das dívidas ou alcançar um objetivo, seja ele um objetivo financeiro, seja um sonho, não importa se vai demorar 2 anos, menos ou mais, mas lá na frente você vai se agradecer por ter começado hoje. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Eu fiz esse vídeo porque 47% dos jovens brasileiros não realizam o controle das finanças pessoais. 79% dos brasileiros têm dívidas, sendo 29% ou 60 milhões de brasileiros que estão endividados. 14% dos aposentados precisa continuar trabalhando na sua aposentadoria para poder conseguir sobreviver. A educação financeira é um problema no Brasil e eu comecei a fazer vídeo aqui para poder contribuir e ajudar com um pouco que seja a mudar essa realidade. Imagina se esses 47% de jovens continuassem a fazer o controle das suas finanças. Qual será o futuro da família brasileira daqui 20 anos, ou muito menos 10? Muitos não fazem por não saber como fazer, outros por preguiça e outros por não terem a menor ideia do quanto isso é importante para as nossas vidas. Bom, nesse vídeo eu falei da importância da organização financeira, como é fundamental saber quanto ganhamos e também quanto gastamos. Falei também do porquê gastar tempo para ter uma organização, porque se você não fizer agora, vai pagar consequências no futuro. Abordamos também os benefícios, né, do alívio de poder dormir sabendo que está tudo organizado e você só precisa executar, da importância dela para conquistar os objetivos, sair das dívidas e construir um futuro. Falei também sobre o que acontece se você não tiver uma organização financeira, que infelizmente você pode fazer parte dos quase 60 milhões de brasileiros endividados. Falei também onde as pessoas mais erram, querem ter uma mudança drástica e acabam se frustrando e desistem. Falei por onde a pessoa pode começar e que ter o objetivo definido é mais fácil continuar ao longo do tempo. Dei exemplo de como eu me organizo, que é fundamental ter uma base dos gastos e definir um percentual para investir pensando no futuro. E contei como foi importante para mim e quanto tempo demorei para poder me organizar. E trouxe também dados tristes da situação dos jovens e da população brasileira em geral. Espero que este vídeo tenha contribuído com você. Se ele te ajudou, te peço que compartilhe com outras pessoas para poder ajudá-los também. Deixe nos comentários qual assunto vocês querem que eu traga por aqui. É o começo, então eu conto com a colaboração de vocês. E até uma próxima.